Vamos então, Fernanda, a parte do arranca-rabo que a gente tem toda semana aqui, que Exatamente. é o quê, hein? É o debate, sempre um assunto do momento, e o debate agora, né, Marcília, é sobre a maioridade penal, né? Exato. E aí a gente, muito por conta do caso do Orelha, né? Que você levantou, né, de novo essa questão. A gente percebe que existem outros movimentos acontecendo no mundo também. A Suécia está pleiteando reduzir até para 13, 14 anos a maioridade penal. Então é um movimento que alguns países... Argentina também, né, agora? Avançam, outros países retrocedem, enfim, né? E a gente vai chamar tanto o Renato Batista, membro do MBL, comunicador, como a Thaís Cremasco, para falar um pouquinho com a gente aí, defender quais os dois lados da moeda. Tá certo. Então, roda a vinheta. Acho que a gente já tem aí na linha conectada a doutora Thaís Cremasco. Ela já ouve a gente? Doutora Thaís Cremasco, sim. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Notícia Limitada. Prazer é todo nosso, e eu quero cumprimentar também o Renato Batista, colega de profissão aí, comunicador. Boa noite, Renato. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Sejam bem-vindos aqui aos dois lados da moeda, né? Exatamente. Vamos começar, então, primeiramente, cada um colocando o seu ponto de vista, né? Doutora, quer começar o seu ponto de vista em relação à maioridade penal? Quando terminar, a gente vai para o Renato e aí a gente vê esses pontos conflitantes e a gente continua aqui com o debate. Vamos lá, então. Tá, eu acho que é importante começar dizendo que ser contra a redução da maioridade penal não tira a importância dos crimes que são cometidos. A gente não está falando aqui, nem desrespeitando as vítimas, dizendo que eu sou a favor de nenhum tipo de impunidade. É muito importante a gente ressaltar que mais 70% dos países do mundo entendem que a maioridade penal começa aos 18 anos de idade, e também não existe nenhum exemplo no mundo de algum país que tenha reduzido a maioridade penal e, com isso, também reduzido os crimes. O que nós temos de exemplo hoje no mundo são países como, por exemplo, a Espanha, que reduziu a maioridade penal, depois voltou na decisão e aumentou novamente a maioridade penal. E um outro dado muito importante, estatístico, é que o nosso sistema socioeducativo, ele faz com que menos de 20% das crianças e adolescentes que passaram pelo sistema sejam reincidentes, enquanto o sistema prisional brasileiro reproduz mais de 80% de reincidência. Ou seja, o nosso sistema socioeducativo, ele funciona porque ele não traz a reincidência. Por outro lado, o sistema prisional não funciona porque reproduz reincidência. E por último, acho que um dado que é muito importante a gente trazer para esse debate é que o Brasil é o 4º país do mundo em número de população carcerária. Então, esses são os motivos principais que eu entendo ser contra a maioridade penal, até porque a ONU, a Unicef, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem todo dados, estudos que demonstram que uma pessoa menor de 18 anos não tem capacidades plenas de discernir e de tomar decisões. Então, basicamente, para começar o debate, esses são os pontos que me fazem ser frontalmente contra a diminuição da maioridade penal. Vamos lá, Renato. Concorda? Obviamente não. Primeiro que sobre a questão de não ser um desrespeito às vítimas ou de tirar a importância dos crimes cometidos, basta perguntar para os familiares das vítimas o que eles acham. Se eles acham que um adolescente de 17 anos, de 16 anos, que cometeu um homicídio, doutora, que cometeu um estupro, por exemplo, se eles acham justo uma pena de 3 anos de medidas socioeducativas para esse jovem, como se isso fosse uma punição justa. Sobre a Unicef, a ONU terem dito que supostamente seria bom, isso pouco me importa, né? Eu acho que o Brasil ele tem que criar a legislação com base na realidade do Brasil. Hoje a gente tem diversos exemplos de países desenvolvidos que a redução da maioridade penal ocorreu. De Nova Zelândia, Estados Unidos, agora na Suécia, o Ricardo Marcílio disse, já está discutindo a redução para 13 anos, na Suíça, em vários países desenvolvidos, se você comete o crime, independe da sua idade.
A gente estava discutindo esse caso do cachorro-orelha, onde jovens menores de idade cometeram essa atrocidade, essa psicopatia, né, que denota que eram psicopatas de fato, né, para cometer um ato tão cruel com um animal desse. Esses jovens fazem isso sabendo que não vão ser punidos. E, além do mais, ainda tem um outro ponto, que as próprias facções criminosas sabem que os jovens menores de idade, eles acabam não sendo punidos, né? Eles sabem que vai ficar um ano ou poucos meses aí na Fundação Casa e vai sair, vai voltar a delinquir, e justamente por isso eles também são presas fáceis para o crime organizado aliciar esses menores de idade, e justamente por isso a gente está vendo o caminho contrário ocorrendo no mundo inteiro. A gente tem aqui um caso que eu gosto de citar bastante, que é o de El Salvador, que se tornou o país mais seguro do mundo, e por isso eu cito aqui, que era o país mais seguro, mais perigoso do mundo, se tornou o país mais seguro do mundo, reduzindo também a maioridade penal, né? Colocando o jovem ou quem quer que seja que cometeu o crime para pagar pelo crime, porque o direito penal existe para isso, né? Para você isolar determinadas pessoas da sociedade e para você dar um recado claro para todo mundo: se você cometer um crime, você vai ser punido, a pena vai ser dura, e não vai ser 2 anos, 1 ano ou poucos meses de medida de socioeducação que vai fazer com que a família de uma vítima de um crime brutal como esses que eu citei aqui sintam que a justiça está sendo feita no país. Doutora? Eu acho importante um dado que o Renato trouxe em relação à sensação de impunidade, que é realmente um problema, né? E eu separo, enquanto jurista, a questão da sensação de impunidade, o desejo de vingança de uma família que sofreu, e os direitos fundamentais, a legislação, a Constituição Federal. E daí, Renato, eu queria te trazer um dado que eu acho que é muito importante, que você citou, essa questão dos crimes hediondos. Menos de 1% dos crimes hediondos do nosso país são cometidos por jovens e adolescentes. Então, é verdade que os adolescentes cometem crime, e esses crimes, eu acho muito importante a gente trazer dados para que a gente não fique só na emoção, né? Porque é lógico, quando a gente fala, poxa, cometimento de crimes, dá vontade de que a punição aconteça. Mas quais são os crimes que hoje os adolescentes cometem? Tráfico de droga, crimes de furto e roubo. Então, essas são a maioria das penas e dos delitos cometidos por adolescentes no nosso país. Por outro lado, e tem uma coisa importante que a gente deveria dizer aqui, mais de 150 mil crianças são estupradas todos os anos no nosso país. Então, as crianças e os adolescentes, eles são muito mais vítimas de violência do que infratores de crimes e delitos perigosos. E, por fim, hoje, no Senado, o que se discute em relação à diminuição da maioridade penal não é relativo a crimes, por exemplo, não alcançaria essa questão do cão-orelha. São crimes hediondos cometidos por crianças e adolescentes. Esse é o projeto de lei que está hoje no Senado, então também não alcançaria para esse caso de crime ambiental, que existe, de fato, uma lacuna, como o delegado Bruno trouxe aqui antes do nosso debate. Renato, ela está falando da diferenciação, né, entre esses crimes e os crimes hediondos. É nessa linha que você pensa também ou não? Olha, ela citou um dado aqui, né, que eu desconheço, que 1% dos crimes são cometidos por 16 a 18 anos, né? Mas se você for olhar, quem são as principais vítimas dos crimes graves no Brasil? 47% dos homicídios são entre homens jovens, principalmente, de 16 até 29 anos, ou seja, eles são as principais vítimas. E mesmo que fosse 0,0001%, não importa, um crime só, com a barbaridade, a brutalidade que esse crime carrega, já seria o suficiente para ter uma punição, no mínimo, justa, né, doutora? Você é defensora dos direitos das mulheres, imagino que você não acha que uma moça de 30 anos que seja estuprada por um marmanjo de 16, 17 anos, que a punição adequada para esse marmanjo seja 1, 2 anos de internação socioeducativa na Fundação Casa. Pelo amor de Deus, imagino que as famílias das vítimas vão, no mínimo, aí defender uma pena de morte, uma prisão perpétua, uma medida grave, né? Justamente não só para se fazer justiça, porque se fazer justiça também se trata disso, não é mesmo?
como também dar um recado para a sociedade, de que, olha, se você cometer esse crime, se você cruzar essa linha, a partir dessa linha a punição vai ser tão grave que isso faz com que menos pessoas queiram cometer aquele crime. Tem um estudo que é muito famoso, muito citado, do Pérez Chiquida, que são entrevistados diversos presos e que eles dizem, em sua ampla maioria, que eles jamais cometeriam aquele crime grave que eles cometeram se existisse, por exemplo, pena de morte ou prisão perpétua no Brasil. Ou seja, os próprios criminosos sabem que um dos motivos para que eles cometam crime de maneira impune no Brasil e sucessivamente é a falta de punição. E tem um exemplo muito claro que é hoje o maior case de segurança pública do mundo. O país que era o mais perigoso se tornou mais seguro. Por que que isso ocorreu? Porque os criminosos foram presos, foram colocados na cadeia com penas altas, com poucos com possibilidade de sair ou de ser ressocializados. O que eu vejo é que aqui no Brasil a gente pensa sempre muito nesse sentido. É ressocialização, é cuidar do preso. Não, mas o preso precisa ter o direito carcerário dele garantido. E eu vejo pouco falar da vítima, dos familiares das vítimas. A gente discute muito, isso parte do judiciário, né, de parte da imprensa, sempre olhando para esse lado, para o lado da ressocialização. Eu acho que determinados criminosos que cometem crimes como estupro, homicídios graves, esses não tem como ressocializar. Infelizmente, não tem como ressocializar. E a única medida que se pode tomar por parte do poder público para que mais casos como esses não ocorram é dando uma punição dura para essas pessoas. Eu concordo bastante com o argumento do Renato, mas eu ainda acho que é um argumento que é muito voltado na questão da emoção. Os dados que estão no Conselho Nacional de Justiça demonstram que 20% das crianças que receberam medida socioeducativa voltam a cometer crimes. Você citou um estudo, eu entendo a veracidade desse estudo, mas aqui no Brasil, hoje, o nosso sistema prisional para crianças e adolescentes, na verdade, é um sistema socioeducativo, ele não reproduz reincidência. Enquanto, Renato, o sistema prisional brasileiro é tóxico da forma que você falou, é verdade, reproduz violência, organizado por facções, dominado por facções, e esse sistema prisional reproduz 80% de reincidência. Colocar um jovem que atualmente está sendo ressocializado na prática, os números estão lá, Conselho Nacional de Justiça, colocar nesse sistema que é uma fábrica de criar novos criminosos, não faz sentido nenhum. O nosso sistema prisional, o nosso sistema socioeducativo para criança e adolescente funciona. Por que eu digo que funciona? Porque ele não traz a reincidência. Eu entendo o que você está dizendo e pode ser que, numa forma filosófica, ampla, a gente fala, a pessoa não comete crime se ela tiver medo de ser punido. Só que acima da punição grave, acima da pena de morte, acima de ter uma pena de 10, 20, 30 anos, existe a certeza da punição, que é mais forte do que uma pena grave. Aquela pessoa que sabe que no país dela a lei funciona, que não adianta ser filho de rico que você não vai pagar, aí o sistema funciona melhor ainda. Então, no Brasil, não existe muita confiança nas instituições, mas dizer que o sistema socioeducativo não funciona é falacioso. Os números demonstram que não há reincidência, logo eu entendo que funciona. Eu queria fazer uma colocação aqui, até falando de números, doutora, Renato, que também são verídicos, que as próprias facções, elas utilizam essas crianças justamente porque é uma mão de obra que vai e volta, porque não fica preso. Então, quando eles aliciam os adolescentes, principalmente nas favelas, nas periferias, eles sabem que o máximo que vai acontecer é uma medida socioeducativa. Então, não seria uma forma, eu não sei se é diminuindo a maioridade penal ou algo mais eficaz, mas de fazer com que a facção também, as facções não fossem literalmente em cima das crianças como ferramenta de trabalho? Renato? Entendo. Ai, desculpa. É a vez do Renato, vamos lá. Bom, primeiro sobre os argumentos que a doutora trouxe. O que a gente tem no Brasil é exatamente o que você acaba de citar agora, né? A gente tem uma flexibilização tão grande de quando um criminoso
colocado na cadeia, já começa o seguinte, que a gente tem uma taxa de resolução de homicídio ou de resolução de roubos baixíssima no Brasil. O Brasil tem uma taxa de resolução de homicídio de 30%, 40%, a média da OCDE é de 60 e tantos por cento, países sérios é de 90%, 95%, 98%, 99%. Aqui no Brasil, se você comete um homicídio, a chance de você ser capturado aí é de 13 em 10. Ou seja, é ridículo. Se você cometer um roubo, por exemplo, a chance de encontrarem um autor dele ser punido é de 9%. Isso é um absurdo. Ou seja, há vários crimes ocorrendo no Brasil que sequer o autor é identificado. E quando o autor é identificado, o que acontece? Ele fica na cadeia, ele cumpre uma pena ampla, né? Se um jovem, novamente, cometeu um estupro, com 16, 17 anos, ele fica 20, 30 anos na cadeia? É óbvio que não. Para começar, que você é menor de idade, é medida socioeducativa. 2, 3 anos. Eu não acho que um sujeito... agora teve um caso em São João de Meriti, em que 7 traficantes bateram e estupraram uma menina de 13 anos. Eu não duvido de um desses daí ainda ser menor de idade. E aí a medida que vai ser dada a ele, caso ele seja encontrado, capturado, etc., no sistema absolutamente frouxo penal que a gente tem no Brasil, ele vai ficar lá com a medida socioeducativa dele ali de 1, 2 anos. Mas depois ele não vai reincidir. Como se fosse justo. Como se fosse justo um crime dessa magnitude ser punido com essa forma. E aí, se é maior de idade e vai pra cadeia, aí vamos ver, né, o que tem dentro da cadeia. 25% da pena que você cumpre, você já passa para um regime de progressão penal. Aí vai para o semiaberto. Aí no Brasil não tem semiaberto. Aí você já está fora da cadeia. Ou seja, no Brasil é tudo muito frouxo. É um paraíso para os criminosos. Isso não tem questão emocional aqui. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente tem uma das progressões de penas mais bizarras do Brasil. A gente tem taxa de resolução de crimes baixíssima. Ou seja, tem todos os benefícios para os criminosos. E terminando respondendo a sua pergunta, é justamente por isso que no modelo que eu citei de El Salvador, o que eles viram quando o país era o mais perigoso do mundo? O país que tinha 106 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ora, as facções criminosas, elas estavam cooptando os jovens de 16, de 17, de 15 anos, aí reduziram a maioridade penal. Aí o que as facções começaram a fazer? Cooptar um jovem de 15 anos, de 14. Ou seja, a partir do momento que se extingue a maioridade penal, esses jovens deixam de ser vítimas, porque isso acaba acontecendo. Muitos deles acabam sendo encaminhados pro caminho do crime justamente por toda essa situação de saber que não podem ser punidos. E aí as facções criminosas veem esses jovens com uma facilidade de cooptá-los muito maior. Então, reduzir a maioridade penal não é só fazer justiça às vítimas, mas é também livrar esses jovens de serem cooptados pelo crime organizado. Eu concordo totalmente com o ponto da impunidade que o Renato trouxe. Eu acho que isso é indiscutível. Somos, sim, o país da impunidade, mas o nosso sistema carcerário é voltado à reeducação, né? E eu entendo que não existe uma solução simples para um problema complexo. Reduzir a maioridade penal é uma solução simples para um problema complexo, mas melhor do que a redução da maioridade penal é políticas públicas, educação, saneamento básico, assistência social, redução da desigualdade, prevenção, tudo isso é muito mais justo e muito mais real do que a redução da maioridade penal, porque hoje, dentro dessa impunidade que o Renato citou, que é uma verdade absoluta, quem está preso no nosso país? Preto e pobre. Quem cumpre pena na fundação, não é mais Fundação Casa, né? Mas quem cumpre pena hoje no programa socioeducativo? Crianças pretas e pobres. Isso são dados numéricos. Então não adianta a gente pensar simplesmente na redução da maioridade penal dentro de um sistema penal que é seletivo, que só pune uma parte da sociedade e a outra parte continua ilesa, né? A gente está vendo aqui todas as injustiças. Então eu não acredito numa solução simples para um problema complexo. Então, entendo sim que o tráfico, ele acaba cooptando esses adolescentes, isso é uma realidade, essas crianças entram para o sistema criminoso, para a questão do tráfico, porque não existe escola, porque não existe opção, não existe uma situação onde essa criança pode se inserir, não existe um trabalho, um estudo para esses adolescentes fazerem. Então, a questão não é simplesmente punir mais, é punir melhor, é dar opções para que a pessoa tenha uma outra chance na vida que não seja entrar para o crime.
Ô, Renato, só aproveitando até para complementar a resposta que você vai dar para a doutora, eu acho que está tendo uma diferença muito grande entre vocês sobre o que significa, qual é a função do sistema prisional. Por exemplo, na sua fala, você falou, Renato, que o caso da garota de 13 anos que foi estuprada e que caso um seja menor de idade, ele ia ficar 1 e 2 anos preso, ou, né, pagando ali medidas socioeducativas, e daí se ele não for reincidente. Ou seja, para você, alguém não reincidir, não basta. O sistema prisional tem que funcionar como uma prisão mesmo. Tem que funcionar como uma punição para a pessoa. Quero saber esse ponto, a diferença entre vocês. Uhum. E também a questão de recrutar os menores. Vamos imaginar, por exemplo, que o Brasil passe a maioridade penal para 16 anos. Não seria agora os jovens de 14 ou 15 anos que serão recrutados? Isso não poderia fazer com que os jovens entrassem ainda mais cedo para o mundo da criminalidade? Bom, vamos lá. Primeiro que eu defendo uma redução da maioridade penal menor do que 16 anos. Acho que deveria ser avaliado crime a crime. E sobre a função do presídio. Veja só, o presídio, ele existe, né? Ele foi criado justamente para você isolar determinadas pessoas da sociedade. São pessoas que não sabem conviver em sociedade. Seja por cometerem crimes gravíssimos, como os crimes que eu citei, né? Seja pela sua reincidência, ou seja, são pessoas que não estão aptas a viver em sociedade. A essas pessoas que cometem esses crimes, eu realmente não penso em ressocialização. A ressocialização é para crimes de menor potencial ofensivo. Esses de menor potencial ofensivo que estejam em presídios separados, daqueles que cometem crimes graves ou gravíssimos, que trabalhem dentro do presídio, que é importante que o presídio também se torne autossuficiente para isso, né, e tenha as condições necessárias. Agora, aqueles que cometeram crimes graves ou que fazem parte de facções criminosas, a esses não há ressocialização. A esses foi feita uma escolha a eles. E eles escolheram, né, optar por esse lado do crime e, a partir daí, não tem mais volta. Acho que, nesse caso, pode sim ser discutida a questão da pena de morte, da prisão perpétua, mas o mínimo do mínimo é que essas pessoas estejam completamente isoladas da sociedade. Não há como a gente achar aqui que um estuprador, novamente, né, um cara que vai lá e estupra uma criança, uma adolescente, ele passe apenas 2 anos com medida socioeducativa e a gente vai achar isso normal. As respostas do Renato são muito orientadas pela vingança, e a minha resposta é orientada pela Constituição Federal. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, dentre o Estado brasileiro, a organização do Brasil, ele versa sobre a dignidade da pessoa humana. Está no artigo 1º. Então, quando a gente fala sobre os alicerces da nossa República, o alicerce principal é a dignidade da pessoa humana. Eu entendo o desejo de vingança enquanto pessoa, né, essa sensação que o Renato traz é um absurdo? Sim, enquanto pessoa, sim. Mas pensando na questão da legalidade, pensando nos alicerces legais, pensando na legislação e na Constituição, da qual eu faço parte, então, obviamente, a gente tem que respeitar aquilo que está na Constituição Federal. No artigo 1º, ele coloca, é um fundamento da República, a dignidade da pessoa humana, ou seja, as pessoas não são descartáveis no nosso país. Então, por que o sistema prisional, ele ressocializa? Porque ele visa ressocializar. Porque lá no artigo 5º da Constituição Federal, também cláusula pétrea, ele traz como um fundamento da pena que as penas sejam individualizadas, não passem da pessoa e não visem a vingança, mas sim a capacidade de ressocializar. Entendo novamente que enquanto pessoa isso é uma frustração, eu enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto mulher, compartilho com o Renato essa sensação, esse desejo de vingança, mas quando a gente olha para a legislação brasileira e quando a gente entende o sistema de justiça, nós precisamos nos curvar àquilo que a lei determina. E a lei hoje brasileira determina que a finalidade da pena, segundo o nosso artigo 5º da Constituição Federal, é a ressocialização da pessoa, do preso. A gente não vive num país que descarta pessoas, a gente não vive num país que aceita a pena de morte. Para mudar isso, só através de uma nova Constituição, porque são cláusulas pétreas. Obrigado, doutora. Puder passar suas redes sociais, agradecer demais a tua participação. Tá bom, obrigada pelo debate, Renato. É Thaís Cremasco, com TH. E você, Renato, também
colocou sua posição e agradecer demais aí. Posso só colocar mais um pontinho rápido sobre a questão constitucional? Tá bom. Se não levantar outra questão que a Thaís precisa falar também. Não, é que a Constituição fala sobre tudo isso que a doutora disse, mas quando a gente vai falar sobre imputabilidade, a gente pode mexer sim, tanto que o projeto de redução da maioridade penal é uma proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados há coisa de 5, 6 anos, né? E tá parada lá no Senado. Então, não é porque a Constituição está desse jeito que a gente tem que concordar com tudo ali, né? Justamente existem ferramentas legislativas para você alterá-la, e é justamente isso que eu defendo. Minhas redes sociais, Renato Batista, em todas as redes, Batista com 2 T's. Tá certo. Obrigado, Renato. Obrigado, doutora Thaís. Obrigado. Vamos seguir aqui com a próxima notícia. Homer.